Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria estarmos de volta com todos vocês. Eu sou o pastor José Maria, da Igreja Identidade de Cristo, e você está no nosso programa Estudando a Bíblia com o pastor José Maria. Este é o nosso tema, é o nosso devocional, e hoje nós vamos estudar o capítulo de número 23 de Mateus. Eu preciso da sua atenção, preciso também que você esteja com a sua Bíblia física, se for possível, porque aí você vai lendo comigo e acompanhando. Se porventura você não estiver com a Bíblia física, você pode pelo menos acompanhar a leitura, ouvindo o que nós vamos falar, porque o nosso método de leitura é lendo versículo por versículos. E aí eu vou lendo um versículo interessante, eu paro, explico, prossigo, e assim nós vamos avançando na leitura dos livros da Bíblia. A pergunta é, tem lhe ajudado? Você tem sentido que está recebendo informações, conhecimento, melhorando a sua vida espiritual? É para esta razão que nós aqui estamos. Sempre quando terminar o devocional, não saia do vídeo sem deixar aquele joia, sem deixar um comentário, pelo menos 1 ou 2, 3, amém. Por quê? Quando você faz isso, o YouTube entende que o vídeo é importante. E qual é a razão do YouTube entender que o vídeo é importante, pastor? Como eu posto um vídeo todos os dias, então o YouTube precisa saber que esse vídeo é importante, porque senão daqui a pouco ele acha que nós estamos postando conteúdo sem relevância. E aí ele começa a travar os nossos vídeos para não chegar até as pessoas que necessitam. Então, por isso, é importante, eu peço, por favor, sempre coloque lá, vai ouvindo. Gostou de uma palavra? Digita amém. Gostou de uma explicação? Fale glória a Deus. Como se você estivesse no culto. Aí você vai conversando, você vai, participando lá conosco. Né? De repente eu falei uma frase lá, você diz, nossa, que frase interessante. Aí você coloca glória a Deus, né? Amém, louvado seja Deus. É importante, essa interação faz com que o YouTube entenda que o vídeo é importante, tá bom? Até porque nós estamos hoje, nosso 23º vídeo, nesse formato, estudando o livro da Bíblia. Vamos então à nossa leitura de hoje, vamos. Então, falou Jesus à multidão e aos seus discípulos. Percebe que aqui Jesus está falando com as pessoas e agora também ele vai falar com os discípulos. Houve momento que Jesus falou somente com os discípulos e houve momento que Jesus falou somente com a multidão. Então, nós que temos que ir fazendo a leitura e vendo com quem Jesus está falando. Aqui ele está falando com a multidão e também com os discípulos. Dizendo, na cadeira de Moisés estão sentados os escribas e os fariseus. E todas as coisas, pois, que vos disserem, façam, tá? Observai-as e fazeis, mas não procurais ou não procedeis em conformidade com as obras deles, porque dizem e não fazem. Olha que interessante. Jesus está dizendo, na cadeira de Moisés está sentados os escribas, os religiosos e os fariseus. Tá? O que eles disserem para fazer, fazem porque eles são zelosos pela lei, mas não fazem o que eles fazem, porque eles ensinam os outros, mas eles não praticam na vida pessoal deles. E disse então Jesus, pois atam fardo pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com seu dedo querem movê-los. É um caso, por exemplo,
na igreja que eu me converti, uma vez, o pastor proibiu a gente usar a televisão. Então, todas as pessoas, naquele tempo eu não tinha mesmo, que a gente não tinha condições, então lá em casa não tinha televisão. Na casa da minha irmã não tinha televisão. E aí o pastor proibiu, era proibido usar a televisão. Só que um dia ele saiu de férias e pediu, eu ainda garoto, 17 anos, pediu para eu ficar tomando conta da casa dele. E não é que quando eu cheguei na casa dele, tinha um televisor na sala, e não é que quando eu liguei para ver se estava ligado, não é que estava ligado no Chaves, lembra daquele desenho Chaves? E ele tinha viajado, e eu fiquei assim, falei, mas já tem uns 2 meses que ele pediu para todas as pessoas tirar a televisão de casa e jogar fora, queimar, jogar na rua. E agora ele tem televisão ligada em casa? É isso que Jesus está falando aqui. Eles falam para os outros fazerem as coisas, mas eles mesmos não fazem. Entendestes? Então, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactéres e alargam as franjas das suas vestes. Amam os primeiros assentos nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças, e ao serem chamados pelos homens de rabi, de mestres. Eles gostam de fazer as coisas para levantar a glória deles, para todo mundo achar que eles são importantes, que eles são famosos. Hoje tem isso também. Tem profeta aí que falam coisas para todo mundo o aclamar, profeta, o profeta fulano, puxa, o apóstolo, ou o missionário tal, o pastor tal, você viu? Tá, eles estão exatamente assentados na cadeira de Moisés, querendo se engrandecer, fazendo coisas para se engrandecer, para todo mundo achar que eles têm um poder diferenciado, um poder maior, para todo mundo pensar que eles têm uma unção diferente. Eles gostam disso, de serem elogiados pelos homens. E aí Jesus veio e disse assim: vós, porém, não sejais chamados de mestre, tá? Porque um só é vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos, tá? Então, olha só, aqui Deus está dizendo assim, ó, para com esse negócio de achar que você é mais que os outros, tá? Porque entre vocês, meus discípulos, ninguém aqui vai ser mais que os outros, não. Só tem um aqui que é o mestre. O Cristo é o mestre, tá? Vou marcar aqui que tem uma mensagem aqui importante, inclusive, para obreiro e pastores. Ele falou assim, ó, para com esse negócio de achar que você é grande. Grande é o Cristo, tá? Grande é o Cristo, tá bom? Isso aqui é importante. Eu vou marcar aqui, desculpa, parar e anotar um pouquinho, que eu faço isso porque depois eu volto para revisar, tá? Importante é o Cristo, tá? Pedro sabia que importante era o Cristo, tanto que Pedro nunca fez propaganda de ter andado sobre as águas, tá? Ninguém chamais vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está no céu. Chamar pai aqui não é o pai biológico, é achar que alguém é teu pai, meu papai. Não, teu papai é Cristo. Eu sou apenas um servo de Deus que te leva a Cristo Jesus, tá bom? E não vos chameis mestre, porque um só é o vosso mestre, que é Cristo, tá? Ele está reafirmando aqui. O maior dentre vós tem que ser o servo de todos. E o que a si mesmo se exalta será humilhado, e o que a si mesmo se humilha será exaltado. Quer ser grande, tem que aprender a ser servo, disse Jesus. Verso 13 agora, vamos lá. Até aqui você está entendendo? Então não faça nada para se engrandecer, também não acompanhe pessoas que gostam de bater no peito e mostrar que eu tenho poder, eu tenho um poder especial. Meu amigo, cuidado, porque o poder é Cristo. Você tem que transmitir Cristo. E nada humano que você tem feito tem relevância, tá bom? A relevância está em Cristo Jesus. Senão você está simplesmente sentado na cadeira de Moisés, mandando os outros fazerem aquilo que você mesmo está fazendo, que é servir e ser o servo de todos. Os escribas e fariseus censurados por Jesus. Vamos ver o que aconteceu aqui, a partir do verso 13.
Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais aos homens o reino de Deus, pois que fechais aos homens o reino de Deus, o reino dos céus. Nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ou seja, eles criam obstáculo, eles criam barreira. Ó, para você ser salvo, você tem que ser dizimista. Você ser salvo, você tem que fazer isso, aquilo outro. Para você ser salvo, você tem que fazer aquilo mais outro. Não, você está criando barreira. Para ser salvo, tem que crer que Jesus é o Salvador, que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Senhor. É isso que tem que fazer para ser salvo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as causas das viúvas e sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis o castigo. Existem pessoas que fazem coisas erradas e para mostrar que é santo, aí fica fazendo longas orações, uma falsa adoração para as pessoas acharem que essa pessoa é mais santa que os outros. Mas e a causa das viúvas? E o direito do pobre? E a ajuda aos necessitados? Você tem feito? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, para trazer alguém para a religião de vocês. E depois de teres feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Isso aqui é muito sério. Jesus está dizendo assim, ó, vocês vão em vários lugares para tentar trazer uma pessoa para se converter, trazer uma pessoa para vir ficar com vocês, igual vocês, né, para a religião de vocês. Só que depois que vocês trazem, vocês acabam matando aquela pessoa e fazendo aquela pessoa ficar pior do que vocês. Isso é muito sério. Existem, infelizmente, eu tenho que dizer, existem igrejas. E aí, quando eu estou falando de igrejas, eu estou falando de CNPJ, é claro. Estou falando de nome físico, é óbvio, porque a igreja verdadeira é a de Cristo. Mas existem religiões, ou então dizer igrejas, que fica mais fácil de entender, que vai lá e faz de tudo até tirar um membro da igreja do outro. Aí depois que tira, em vez de ajudar o irmão a crescer, vai lá e mata o irmão na fé. Ai de vós, doutores, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso é nada, mas o que jurar pelo ouro do templo, você é devedor. E aí, insensatos cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos. Pois qual é maior? A oferta ou o altar? Qual é maior? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Quem é maior? Jesus está perguntando. Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele, por tudo que sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por tudo que habita nele. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por tudo que está e por aquele que está sentado sobre ele. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dizimais o hortelã, o endro, o cominho e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Jesus está dizendo, vocês devem sim, parabéns, porque vocês dão o dízimo de tudo, do hortelã, do endro, do cominho, mas vocês estão errando quando vocês dão o dízimo, mas vocês desprezam a misericórdia, vocês desprezam o juízo, a misericórdia e a fé, tá? Deveis fazer estas coisas. É importante ser dizimista, o Senhor está dizendo, mas não se esqueça de também ser justo, misericordioso e ter a fé, tá? É isso que o Senhor está explicando aqui. E aí, do altar é o seguinte, porque as pessoas acreditavam que a oferta que se colocava no altar era mais importante do que o próprio altar. Então as pessoas acreditavam assim,
Você está pecando contra a oferta. Mas se fizesse alguma coisa de qualquer jeito no altar, aí não teria problema. Não teria problema. Aí Jesus explicou, não, peraí, o altar é mais importante do que a oferta. Isto quer dizer assim, o que você é mais importante do que o que você faz. Anota aí, tá? Todos esses versículos aqui, do 15 ao 23, a explicação é uma só. A explicação é uma só. Do 15 ao 23, a explicação é uma só. O que Jesus quis dizer do altar, jurar pelo céu, jurar pela terra. O que Jesus quis dizer com isso? Jesus quis dizer assim, o que você é mais importante do que o que você faz. Anota aí. Quem eu sou é mais importante do que o que eu faço. Porque você pode fazer muitas coisas e não ser aquilo que você está fazendo, tá bom? Vamos prosseguir. Então Jesus continuou dizendo, vocês são condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do corpo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Vocês são muito nervosos, vocês brigam à toa, vocês xingam. Fariseus, limpam primeiro o exterior, o interior do corpo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Até aqui também o sentido é o mesmo. Quem você é por dentro é muito mais importante do que quem você é por fora. Vamos continuar, 27. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, ou seja, falsos, fingidos, atores, tá? Pois que sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de imundícia. Ai também de vós, assim também vós, exteriormente parecem justos aos homens, mas interiormente estão cheios de hipocrisia, de falsidade e de iniquidade. Jesus está falando para eles aqui. O problema é o interior de vocês. E ele disse, ai de vós, escribas, fariseus hipócritas, por dentro vocês estão bem, tá? Vocês edificam os sepulcros dos profetas e adornam os monumentos dos justos. E dizeis, se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar sangue dos profetas. Assim vós testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Jesus está dizendo, enchei-vos, pois, à medida dos vossos pais, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Vocês que prezam somente o exterior, pensa mais no que as pessoas veem, fazem coisas para as pessoas verem. Hoje, infelizmente, tem muitos pastores, muitos membros, muitos obreiros, muitos evangelistas, enfim, muitas pessoas que dizem ser de Deus, por fora parece uma maravilha, mas quando você olha por dentro, tem ira, tem maldade, tem ódio, tem, sabe, conheço membros que passam pela gente e nem cumprimenta, sabia disso? Verdade, é hipocrisia, né? Hipocrisia. Não é porque por exemplo, eu mudamos, né, de ministério há uns 4 anos, mais ou menos, né? Eu encerrei os trabalhos com a Igreja Internacional da Graça de Deus e viemos para a Igreja Identidade de Cristo. Só que tem pessoas que acham que porque nós não estamos lá mais na IGD, nós somos inimigo deles ou eles têm que ser inimigo nosso. Como assim? Como assim você vai vestir por fora uma roupa bonita, tá lá louvando a Deus, aleluia, eu determino a minha bênção em nome de Jesus, parece bonito por fora, se por dentro você tem ódio, você tem mágoa, você julga os outros, você condena os outros. Como assim você não pode passar, tomar um café, conversar com alguém, bater um papo, trocar uma ideia, receber uma palavra? Como assim? Quer dizer, é o que Jesus está dizendo aqui. Existem pessoas que estão aparentemente bonitas por fora, limpas por fora, mas por dentro, infelizmente, elas estão cheias de maldades e de rapinas.
Portanto, eis que vos envio profetas, sábios e escribas, e um deles matareis e crucificareis, e outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia o sangue do justo, que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Jesus conhecia a palavra. Jesus conhecia. Claro, alguém diz que Jesus nunca estudou. Coitado. Óbvio que Jesus era estudante, estudioso das Sagradas Escrituras, até porque ele estava aqui como homem. Como homem ele tinha que conhecer. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Tá? Vai chegar o dia da conta. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejos que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como galinha junta os teus pintos, debaixo das suas asas, e tu não quisestes. Ou seja, Jerusalém não permitiu Deus ajudá-lo. Eis que a vossa casa vos é deixada deserta, porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais, bendito o Rei que veio em nome do Senhor. Jesus está dizendo, vai chegar o dia que vocês vão olhar e vão falar, puxa vida, ele era o Rei, ele veio em nome do Senhor, e nós não percebemos. Então, gente, de todo esse capítulo aqui, com exceção da primeira parte, também, né, que Jesus falou da cadeira de Moisés, ou seja, todo esse capítulo 24 aqui, o resumo de tanta história que Jesus falou, tanto para os discípulos quanto para a multidão, Jesus quis dizer uma coisa só: não adianta você ser por fora aquilo que você não é por dentro. Não adianta você parecer justo por fora e pecador por dentro. Não adianta você parecer uma bênção por fora, mas por dentro uma maldição. É isso que ele quis dizer. Limpa primeiro o que está dentro, para depois o que está fora aparecer uma mudança substancial. Amém? Vamos para o capítulo 24. Ah, meu Deus, agora 24 de Mateus, nós já vamos falar da vinda do Filho do Homem. Queria muito chegar aqui. Daqui para frente vai aumentar uns minutos o nosso... apesar que os versículos não são muitos, mas são 51 versículos, capítulo 24. Mas esse capítulo 24, se você quer entender sobre a volta de Jesus, você precisa ler comigo com atenção. Te peço, leia primeiro. Quando eu vier a comentar, você já com certeza terá feito uma primeira leitura. Pai querido, Pai amado, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, venho agradecer ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, por esse doce momento, por esse momento de alegria, de prazer que nós estamos aqui. Pai, te dou honra, glórias, louvores ao nome que é sobre todo nome, este nome chamado Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Eu venho a Ti agradecido e agradecendo por tudo que o Senhor tens feito por nós. Gratidão eterna, porque o Senhor é o nosso Rei. Muito obrigado, Pai querido. Muito obrigado, Pai amado. Continue nos abençoando, nos ungindo, falando conosco. É o desejo do nosso coração. Muito obrigado. Amém. E graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Muito bem. Nós vamos prosseguir e amanhã vamos para o capítulo 24. Deus abençoe a todos. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.